Jorge, nós já estamos o quê? 6 meses de 6 meses, né? pandemia, de confinamento, até um certo período, quer dizer, o home office foi a solução de todas as empresas. Mas, a partir de agora, quer dizer, quando você começa uma pequena retomada da economia, das atividades, e principalmente quando a pessoa começa também a voltar a ter uma vida normal, né? Algumas coisas particulares que ela costumava fazer ao longo do dia. Quer dizer, você acha que o home office vai continuar sendo assim a principal solução que, vamos dizer assim, a solução boa que ocorreu após a pandemia, ou é preciso ter cuidado, as empresas vão precisar ter cuidado de avaliar essa questão da produtividade a partir de agora, né? Então, Luiz, eu sou obrigado a confessar que eu tinha receio do home office, não era uma prática que a gente adotava, acabamos tendo que adotar numa situação que talvez a gente não gostasse, não gostaria de ter tido que passar, né? Mas o fato é que a gente acabou enxergando na opção de home office como uma alternativa boa de trabalho, né? Mas eu costumo dividir o home office em dois períodos, o que eu chamo de home office 1.0, que é o home office que a gente teve até o início de julho, quando a gente tinha tudo fechado, as pessoas de fato estavam confinadas, estavam mais zelosas pelo isolamento, né? E quando, logicamente, elas tinham mais tempo e concentração nas atividades laborais, e depois o home office 2.0, a partir do início de julho, quando a maioria dos estados a gente começou a ver uma flexibilização, né, do isolamento, onde a gente teve abertura de academia, abertura de shopping, restaurantes, ainda que tímidos, com limitação de horário, limitação de acesso, mas você começa a abrir alternativas, né? E isso acaba gerando, até por conta de necessidade, as pessoas tinham compras para fazer, tem visita ao médico que deixaram de fazer durante meses, enfim, você começa a ter distração e corre o risco de ter mais dispersão. Então, na Abra Software, a gente acabou se preocupando em ajudar os gestores a fazer um acompanhamento mais próximo e até ajudar os nossos colaboradores a terem métricas para poderem avaliar o seu desempenho. Então, quantidade de contatos que faz com o cliente, geração de leads no nosso sistema de CRM, reuniões que tiveram, quantidade de e-mails foram respondidos, quantidade de mensagens foram trocadas, atividades dentro do Microsoft Teams, que é a ferramenta que a gente usa bastante de colaboração. Enfim, para cada departamento a gente tem uma métrica diferente para justamente fazer um acompanhamento mais próximo, porque eu acho que sim, o home office é uma alternativa. Não concordo com a ideia de trabalhar 100% como home office, porque eu acho que eu particularmente entendo que faz parte do ser humano essa relação humana, esse contato visual, né? Tem até também um estudo da Microsoft, foi publicado recentemente, do desgaste adicional que a gente tem numa reunião, não como eu estou fazendo com você individual, mas numa reunião que você faz por videoconferência com várias pessoas, a atividade do cérebro que você precisa ter para poder acompanhar a reunião, acompanhar as diversas pessoas nas diversas telas para ver reação, etc., te gera um desgaste muito maior do que numa reunião presencial. Mas, além disso, eu acho que o contato pessoal é muito importante para o ser humano, né? E principalmente para o brasileiro, para o latino, acho que isso faz toda a diferença e eu acho que isso incentiva a inovação. Então, eu acho que o que a gente vai ter no futuro, na minha opinião, é um ambiente híbrido, né? Acho que nós não vamos voltar até aquele ambiente de 100% escritório, mais inflexível, mas também não vamos ter esse modelo que muitas empresas pregam de trabalhar 100% em casa, não preciso mais de escritório. Eu acho que os escritórios vão ser remodelados, vão ser uma área mais de encontro, de reuniões, de confraternização, de esclarecimento de dúvidas, de desenvolvimento de projeto, acompanhamento de projetos, mas não vão ser mais aquele modelo tradicional que a gente sempre teve desde a era da Revolução Industrial, onde a gente tinha aquele bate-ponto de manhã até o final do dia. Acho que isso vai se flexibilizar. Quer dizer, não é nem um extremo nem outro. Agora, em relação à Abra Software, você, pelas métricas que você vem obtendo, de participação do pessoal, do trabalho do pessoal,
Você diria que vai ser esse o ambiente futuro da Abrasoftware? Outra questão que levanto com você. Uma coisa que muito empresário tem dito é o seguinte: olha, o home office me trouxe uma perspectiva de pensar em relação, por exemplo, à minha cadeia de comando, de gestão da empresa. E, de repente, algumas coisas estão fora do lugar nesse novo cenário e eu vou ter que rever. Se não me engano, a BRQ foi um que me conversou sobre isso, falou sobre isso. Quer dizer, como é que você está planejando a Abrasoftware 2021 aí após a pandemia? Então, a gente ainda está avaliando, né, Luiz? Na verdade, eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar, olha, o nosso modelo vai ser esse. Eu acho que a gente, como eu te falei, a gente teve aquela primeira fase, estamos numa segunda onda agora, com um acompanhamento mais próximo dos colaboradores, mas a gente está satisfeito, enxergou que o modelo de home office é uma alternativa. Eu, particularmente, embora não seja uma decisão da empresa ainda, eu acho que a gente vai acabar culminando no modelo híbrido, como eu dizia há pouco, onde a gente vai trabalhar um pouco no escritório, um pouco em casa. Não quero aqui me antecipar e ficar precisando percentuais, a metade em casa, a metade no escritório. Não sei exatamente qual vai ser o modelo, talvez possa ser um modelo até diferente, dependendo da atividade, dependendo da função. Com relação à parte de gestão, eu te confesso que a gente não, eu acho que funcionou bem. Eu acho que assim a gente teve surpresas positivas com algumas posições, outras não tão boas com outras, mas eu não sei te dizer também até que ponto isso foi impacto da. Você sabe que tem pessoas que conseguem trabalhar bem e se gerir bem trabalhando sozinhas, né? São capazes de fazer esse trabalho, e tem outras que dependem mais de alguém monitorando, de alguém dando o caminho e seguindo o caminho. Então, acho que o resultado acaba sendo um pouco diferente dependendo do perfil da pessoa. Mas como eu acho que nós não vamos ficar nesse modelo 100% home office, isso é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, então eu acho que a gente vai conseguir ajustar essas peças na medida que a gente chegar num modelo que vai ser o modelo que a gente deve operar a partir do ano que vem, que vai ser alguma coisa intermediária entre o que a gente tinha no passado e o que a gente está tendo hoje, que é o 100% home office. E considerando esse cenário, você acha que nós temos legislação trabalhista atualizada ou suficiente para garantir, né, conformidade jurídica para essa questão? Ou, por exemplo, vamos precisar que o Congresso Nacional aí rediscuta a questão do teletrabalho, do home office, para poder inserir isso no contexto das empresas nacionais? Então, Luiz, acho que a gente já teve uma boa melhora, né, nessa reforma trabalhista que a gente teve, já deu uma boa, em termos de legislação, a gente já teve uma certa modernidade. Eu acho que a gente não estava preparado para esse modelo, embora a gente tenha capítulos de teletrabalho na legislação trabalhista, eu acho que elas carecem de maior aprofundamento, né? Então, acho que isso força as empresas. Então, por exemplo, a gente tem lá um software de ponto que a gente gerou, que usa geoprocessamento para identificar onde a pessoa está e a pessoa precisa bater o ponto. É uma coisa que eu, sinceramente, não sei se deveria ser necessária, mas a legislação me obriga a ter essa atividade e esse controle. Eu preferia controlar o colaborador, como eu disse há pouco, por métricas de performance, de resultado, de vendas, né, de quantidade de contatos com o cliente, quantidade de clientes satisfeitos, nível de atendimento, do que ficar medindo se o cara entrou às 8 da manhã, saiu às 5 da tarde, que eu acho que não está fora do contexto atual que a gente está vivendo. Então, eu te diria que a gente precisaria ter alguns ajustes, acho que já melhorou muito, mas o que me preocupa mais, você quer saber, é que eu acho que, mesmo com essa mudança que a gente teve, eu acho que ainda tem muitos juízes que ainda trabalham e adotam a mentalidade antiga. Acho que por terem trabalhado tanto tempo com a mentalidade antiga, a gente ainda vê decisões sendo tomadas sem bom senso, que me parece razoável, né? Hoje você tem que exigir de uma empresa, um fiscal do trabalho chegar na sua empresa e pedir o cartão de ponto de quem estava trabalhando em casa, não por opção da empresa, mas por orientação
dos órgãos de saúde, né? Não só nacionais como internacionais. Quer dizer, me parece ser um descalabro, né? Desnecessário. Mas a gente está preparado, tem que estar preparado lá com o relógio de ponto. Eu volto e meia, vejo aviso, olha, tem não sei o que, tá, não bateu ponto. Não... Eu fico achando, pô, mas é uma coisa sem muito sentido, né? A gente querer cobrar, mas a gente tem que fazer porque está na lei, né? Então, talvez algumas revisões de pontos, até considerando esse cenário que a gente teve, embora já tenha melhorado muito, eu acho que ainda falta alguns ajustes na legislação e a mudança da mentalidade de quem aplica a lei, né? Quer dizer, um bom senso na interpretação para que as empresas não tenham uma oneração ainda maior para fazer os controles que hoje perderam um pouco o sentido, né? Tá ótimo, Jorge. Já deu para esclarecer bastante essa situação. Acho que vai ser a preocupação geral de todo mundo. Quer dizer, Sem dúvida. qual é o modelo ideal? Eu achei assim muito assodado no início da pandemia, algumas empresas experimentando já esse modelo, já dizer assim, esse é o meu modelo no ano que vem. É muito difícil. À medida que você vai andando, você vai então entendendo melhor qual é o melhor modelo que você tem que adotar, né? Aliás, uma pergunta que eu faria antes de encerrar, eu sou fogo, eu acabo sempre lembrando, mas uma pergunta que eu gostaria, o seu cliente, os clientes da Brasoft, qual foi a reação deles? Óbvio que no início eles também estavam confinados, foi a melhor solução, mas qual é o nível de demanda dos seus clientes de contato mais presencial que faz Então, você revisar essa questão? Então, a gente tem tido alguns clientes que já voltaram. No começo, eles voltaram e não podiam receber fornecedor, estavam proibidos de receber pessoas externas, mas hoje já alguns deles já estão recebendo, então já tem comunicado, olha, se vocês quiserem vir, se tiver uma necessidade, a gente vai. Então, logicamente, a gente atende o cliente como ele pode, como ele precisa. Então, se houver necessidade hoje, embora a gente continue trabalhando em home office, se houver necessidade da gente visitar um cliente, nós vamos. Não muda a nossa forma de trabalho interno, se a gente já está ou não trabalhando no escritório. Mas eu te diria que a grande maioria ainda está recluso ou trabalhando em casa, ou ainda que trabalhando no escritório com limitações, né, com uma quantidade menor de pessoas, não com todo o time, e também com restrições de horário, né? Então, alguns trabalham só de manhã, não trabalham à tarde, alguns trabalham dia sim, dia não, tem todo tipo de perfil, mas ainda ninguém está num ritmo mais próximo do que a gente tinha no passado, né? Por limitações que a gente ainda, infelizmente, tem que manter e zelar para garantir a segurança de todos. Mas a gente está disponível para atender, se for necessário uma reunião presencial, o time todo está à disposição e está preparado para fazer uma visita pessoal. Talvez à medida que essa demanda aumente, acabe acarretando até uma necessidade nossa também de voltar ao escritório, para a gente estar com o time reunido, poder se dividir para fazer esses atendimentos. Então, eu acho que vai ser um processo natural, né? À medida que isso aumentar. Hoje ainda é uma quantidade bastante tímida frente ao total que a gente tem. E também que garantiu para a gente uma produtividade maior, né, Queiroz? Como a gente falava no início, antes de uma visita presencial, eu às vezes fazia uma visita de manhã, outra tarde. Hoje você consegue fazer meia dúzia de reuniões no dia, assim, facilmente, sem grandes desafios, e sem contar que não tem fronteira, né? Você faz uma reunião no Rio de Janeiro, uma reunião em Porto Alegre, outra reunião em Brasília, quase no mesmo tempo, né? Então, coisa que antes você tomava um avião para ir para Brasília e perdia o dia inteiro, né? Então, hoje você ganha muito em produtividade, em eficiência. E até em Mas redução de custo também, né? até em redução de custo, né? Você pegar Esse traslado aí de um lado para o outro, custos de hospedagem. translado, hospedagem e até a nossa hora, né? Porque eu tinha que visitar todos os clientes, eu gastava mais tempo, fazia menos coisa, né? No fim, eu deixava de executar algumas tarefas, eu tinha que passar para outros, né? Então, melhora muito a eficiência e a redução de custos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o futuro pode ser, de repente, isso, né? Quer dizer, muita coisa você pode conversar, fazer reuniões
né, online, remotas, e guardar para o presencial a coisa mais... Pelo que realmente precisa, né? É. Coisa que realmente é fundamental, não temos que estar lá, temos que assinar um contrato na hora, todo mundo junto, tem que resolver algum ponto, realmente é o último debate para o fechamento do negócio, tem que estar lá e não sai sem o contrato assinado, alguma coisa assim que realmente justifique isso aí, senão você faz online e a gente já viu que funciona. Hoje a gente viu que a tecnologia nos ajuda a chegar nesse resultado, né? Imagina só, eu queria só te fazer uma pergunta. Imagina só se a gente estivesse passando por esse momento há 20 anos atrás, aí já, sem internet. é, Como é que ia ser? Ia ser uma catástrofe. Ia ser o fim eu do fico mundo. imaginando a gripe espanhola lá atrás, quando não tinha nada, não tinha nem telefone. Essas a gente sabe o que aconteceu, mas assim, eu pensando não muito tempo longe da gente, sei lá, 15, 20, que a gente pegar antes de 2005, a gente não tinha conexão rápida, não tinha. A gente não ia estar fazendo esse call com o vídeo, com Não, certeza. Muito não, dificilmente não teria a menor ia condição. estar falando por telefone com uma limitação grande. Ligação caindo, um monte de gente pendurada no telefone. Hoje a gente tem uma infraestrutura que permite a gente fazer esse tipo de. Então, acho que foi num momento muito propício para a gente usar a tecnologia para suprir a deficiência do distanciamento que a gente teve que preservar. Você sabe que eu acho que a pandemia trouxe aquela velha piada de volta, né? De que tem muita reunião que você poderia ter resolvido o problema no e-mail, né? Não tenha dúvida. Então, acho que, pelo menos a videoconferência, você não teve que pegar um avião, ir para outro estado, se hospedar, para chegar lá, meia hora de conversa, você diz assim, podia ter falado comigo no telefone que resolvia. Podia ter resolvido esse assunto rapidinho, é verdade. É por Mas aí está mesmo. ótimo. Está ótimo, Jorge. Obrigado por essa entrevista. Imagina, é um prazer você falar. Vamos conversar mais à frente de novo aí, quando a gente tiver uma visão mais clara aí do fim dessa pandemia, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Um abraço, então. Um abraço.